Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível, inspiradora, faz parte do nosso grupo Mulheres Inspiradoras. Vou falar do currículo dela aqui para vocês verem que mulher incrível. Ela é pedagoga, pós-graduada em Neurociência do Comportamento e Desempenho Humano. Ela tem formação em Ciência do Bem-Estar e ela é especializada também em hotelaria, feita na Suíça. Camila também é mentora, palestrante. Ela é criadora da mentoria Sentir para Curar e do workshop Transformando a Dor em Amor. Ela também é fundadora de uma empresa linda que oferece cestas afetivas, a Damur. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, com muito carinho, Camila Souza. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Nina. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Que bom. O Compartilhar papo um vai ser pouquinho. bom, o papo vai ser leve. Ela tem uma história linda, rica. Queria começar te perguntando como que tudo começou. Me conta um pouquinho da sua trajetória, para a gente poder entender onde que a Camila hoje está. Né? Bom, tudo começou lá em pedagogia. Você formou em Me pedagogia. formei em pedagogia, quero ser professora eternamente, quero ser professora. Desde criancinha, esse era meu sonho, ser professora. E fui. Chegou ali no meio do caminho, eu já tive outros sonhos. Falei, quero Legal. fazer um intercâmbio. Pai, eu tenho o sonho de fazer um intercâmbio. E nesse processo, eu falei assim, gente, é muito caro, o intercâmbio é muito caro. E minha mãe jamais deixaria eu fazer um intercâmbio para ficar na casa de alguém. Entendi. Ela falou, se for para ficar na casa de uma família, eu não deixo. Aí eu fiquei em dúvida quando eu fui fazer o vestibular entre pedagogia e hotelaria. Hum. E aí eu fiquei, gente, hotelaria aqui e tudo. Aí eu falei, não, vamos para pedagogia. E aí um dia, numa feira de intercâmbio, achei uma escola, levei meu pai e minha mãe. Aí, não, se eu for fazer esse intercâmbio, eu vou ficar na escola, não vou ficar em casa de família e tudo. Aí minha mãe falou assim, não, se Assim eu for deixo. assim, eu deixo, assim eu deixo. Só que é bem mais caro, né? Aí eu falei, desisti, assim, saí de lá desiludida. E um dia eu cheguei em casa, meu pai falou: Você vai fazer seu intercâmbio? Oi? Como assim? Aí deu tudo certo, fui, fiz meu intercâmbio, fiquei lá 2 anos Na na Suíça. Suíça. Lá fala qual língua? Na parte que eu fiquei era francês. Você fala francês S- hoje? Só que a minha escola era inglês. No. Então, o francês eu não aprendi tanto quanto eu deveria, porque eu me apeguei ao inglês Aham. e aí conseguia me desenrolar lá com o inglês. E Legal. aí o francês a gente vai deixando, né? Sim. E aí aconteceu uma coisa que minha mãe não queria que acontecesse, mas eu já estava lá, eu já estava trabalhando e Aham. era com o meu salário, e aí eu fui morar na casa de uma senhora. Meu Deus. Gente, minha mãe vai ter um infarto. Eu falei, mãe, mas o aluguel que eu consigo pagar aqui é esse. Eu vou morar com essa senhora. É só essa senhorinha e tudo. Ela ficou tranquila. Ela foi lá Para para conhecer. conhecer, ficou uns dias lá comigo. E mas aí eu não consegui. Eu sentia assim que faltava alguma coisa na minha vida. Eu falei, não, eu não estava feliz longe da minha família. E aí eu decidi voltar. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou voltar. E eu tinha propostas de emprego na Suíça, em Dubai. Meu Deus, Tinha outro lugar Camila. também que eu não tô lembrando agora. Mas eu falei, não, vou embora. Família, vou para Vou casa. para casa, vou para casa. Meu pai estava passando por um processo de recuperação do câncer, aí eu sempre achava que a minha família estava me escondendo alguma coisa. E Entendi. aí eu falei, não, vou embora, vou embora. E quando eu vim, é, reencontrei o meu amigo. Na época, meu marido hoje era meu amigo da adolescência. E aí a Mentira. gente começou a namorar. Aí pronto, o sonho dele era ir embora e o meu sonho era ficar aqui, Né? sossegada. Eita, e aí? E aí a gente Ele ficou, queria né? sair do Ele Brasil. queria, ele, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, vamos ficar aqui. Enfim, casamos. Passou uns meses, engravidei, totalmente assim, inesperado. E aí nasceu, foi uma gravidez maravilhosa, Tudo bem tudo tranquilo. muito tranquilo, foi tudo muito. Nasceu tudo lindo, não tive nenhum problema. E aí, com 2 meses, né? Com 2 meses, aí a gente falou assim: ele não tá ganhando peso. Aí a gente começou a Era um investigar. menino? Era um menino, o Luca.
E ele não estava ganhando peso, a gente começou a investigar. E aí, nesse processo de investigar, descobrimos uma doença rara no fígado e fomos para São Paulo fazer todo o tratamento. E aí a gente ia fazer o transplante, meu irmão ia ser o doador. E aí ele pegou uma bronquiolite nesse processo. Aí, com 6 meses e 6 dias, ele faleceu. Meu E aí, Deus. pronto, meu mundo Desaba. acabou. Eu Meu imagino. mundo acabou, assim, porque foram de fato, assim, os 6 meses que eu me sentia de fato completa. Sabe? Quando você fala assim, gente, é isso. Pronto, conquistei, zerei a minha vida, né? Casei, tive filho, sempre tive sonho De ser mãe. da maternidade, de casamento, essas coisas De assim, né? família, De né? família mesmo. E aí, pronto, o meu processo de luto foi assim muito difícil, porque eu não queria sair desse lugar. Eu não me sentia merecedora de ser feliz de novo. E aí foram anos, mas mesmo assim, Você tinha quantos anos? tava com 31. Tava com 31. Esse ano eu faço 40, Nossa. né? Então, assim, é, eu fui acompanhada por psiquiatra, desde assim, dos primeiros momentos, terapia, com uma excelente psicóloga, e aquilo ali não resolvia, não resolvia, não resolvia, não resolvia. E passou um tempo, eu acordei, olhei pro meu marido e falei assim: eu tô cansada de ser triste. Eu não tô mais aguentando. Isso tá me consumindo. Já tô cansada de ser triste. Porque, assim, em casa eu chorava, eu, eu vivia lá, assim, no meu processo de luto, mas na rua eu sempre demonstrava que eu tava bem. E aquilo era muito cansativo, né? E aí passou uns meses, eu voltei para a sala de aula. Nesse período você ficou sem trabalhar. No, grávida, eu não estava trabalhando, aí ele nasceu, fiquei sem trabalhar, e uns 2 meses depois que ele faleceu, eu falei, não, vou voltar para trabalhar para ocupar a cabeça. Sim. Voltei para a sala de aula, aí era assim, eu me dedicava extremamente para os meus alunos. Eles nem imaginavam Que tinha que eu acontecido. tinha chorado antes de entrar e que quando eu saía de lá eu chorava até dormir. E aquilo era muito cansativo para mim. Mas aí, até os meus próprios alunos me ajudaram no meu processo do luto. Tive uma turma assim, que é uma turma inesquecível. Que legal. Eles me ajudaram muito nesse processo. E aí veio umas férias. Férias de final de ano, aquela coisa lindo, maravilhoso. Quando eu voltei e recebi a notícia de que eu ia ficar com os menininhos mais novos, Você falou, não vou foi assim, conseguir. eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Mandei mensagem na hora pro meu esposo falando assim, eu vou pedir demissão hoje. Aí ele, calma, respira, chega em casa, a gente conversa. E quando eu cheguei em casa, ele, não, pede demissão. Aí eu fui conversar com o meu psiquiatra, ele falou, você não vai pedir demissão, porque você não tá bem. Se você não tá bem, você tem o direito de De ficar ficar afastado. afastada. Mina, pra mim aquilo foi assim, horrível. Eu me senti totalmente presa nesse tempo que eu fiquei afastada. Eu fiquei assim, gente, eu não podia, eu ficava me Que sentindo a mal. cabeça ficou vazia. Não, porque eu ficava me sentindo mal porque eu estava de atestado. E aí o que que acontecia? Eu, vou viajar, mas eu não vou postar, porque senão as pessoas vão falar, nossa, mas você não tá de Sim. atestado? É, Nossa, um turbilhão na sua cabeça. gente, uma coisa assim que não tem que existir. É um direito que você tem, né? E o meu marido falava assim, se você tivesse com a perna quebrada, você ia estar de atestado e você ia estar tranquila por estar com atestado. Agora, a sua doença é interna. Ninguém vê o externo. Mas isso precisa ser curado e de uma maneira responsável. Então, você não está fazendo nada de errado. E eu lembro que até uma das coordenadoras, ela me ligou e falou assim, Camila, fica em paz. Fica em paz. Porque amanhã podem colocar qualquer pessoa no seu lugar. Agora, a sua família, não. Você é insubstituível aí. Cara, que Então, fantástico. cuida de você aí, que daqui a gente se vira, né? Aí eu, tá bom, tá. Aí fiquei, né, desses 3 meses de atestado, mas aí quando eu voltei, eu falei, não, Não é não é isso. mais isso. Não, não. Eu falava, tava faltando alguma coisa ainda. Aí eu falei, vou pedir demissão. Aí no que eu pedi demissão, aí eu comecei a estudar neurociência. Que aí foi o processo que de fato eu consegui ressignificar, porque de fato eu fui entender o que estava acontecendo comigo, É com o isso meu que eu ia te cérebro. perguntar. Em que momento você conseguiu transformar a dor em uma missão, né? Porque hoje você tem uma missão, você fala muito disso nas suas É, palestras, né? foi justamente
nesse contexto de, primeiro eu quero cuidar de mim. Eu não pensei em fazer neurociência para usar para alguma coisa profissional. Eu pensei, falei, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu ver, O que está o que acontecendo está comigo? acontecendo aqui, deixa eu ver o que acontece com o cérebro. E foi aí que eu aprendi e que eu consegui trazer para a minha vida. E aí pronto, aí Foi a virada de dali foi a chave. virada de chave. Aí ali foi a virada de chave. Cara, que legal. E deixa eu te perguntar, você acha que hoje em dia, para a sociedade em geral, né, é difícil falar sobre o luto? As Muito pessoas têm ainda. dificuldade. Eu te falo porque eu perdi minha mãe. E minha mãe morreu de câncer, né, em 2020, era a época da pandemia. E, cara, foi muito difícil. É muito difícil. E aí as pessoas acabam falando frases que às vezes são frases que às vezes na cabecinha das pessoas elas nem sabem que talvez esteja causando mais uma dor, né, em quem tá vivendo o luto do que de fato, né, ajudando. Às vezes até um silêncio vale mais do que propriamente algumas palavras, né? Mas eu percebo que a sociedade ainda não sabe, né, viver o luto e ter uma consciência como você hoje tem, né, de saber o que que acontece com o cérebro e como conseguir sair, né? O que que você acha? É, nós não sabemos lidar com a dor do outro. A gente não consegue ver quem a gente ama sofrendo. Sim, Tanto que você fala, não sei o que fazer, eu não sei. sim. Você fica sem, até sem. Sabe quando você não sabe onde colocar sua mão? É como você fica com a pessoa que você ama que tá sofrendo. É muito A gente difícil. não Falta sabe, palavras, né? falta, né? Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo, no meu processo mesmo, o que mais me trazia conforto era a presença e o cuidado. Mas frases que as pessoas usam com a intenção de acolher, Sim. de cuidar, muitas vezes elas trazem mais revolta para você. Né? Então, às vezes, aquilo assim, melhor você ficar em silêncio, dar um abraço e não fala nada. Esteja presente. Hoje eu tenho essa consciência, até pelo que eu passei, pelas coisas que eu ouvi e também pelo que eu estudei. Né? Então, muitas vezes, a presença só é Basta. suficiente. Porque às vezes a pessoa está ali revoltada com a fé, né, com Deus. E Sim, aí uma pessoa chega e fala assim: Deus sabe tudo o que faz. Aquilo provoca, pode até provocar mais revolta. sim. E isso, assim, a pessoa não está errada, é o jeito que ela está sentindo. Então a gente não tem que julgar isso. Ai, não tem fé. Ai, é uma pessoa fraca, uma pessoa sem fé. Não, é o momento e foi o jeito que o cérebro usou para demonstrar essa dor, né? E. O meu pai, quando a minha mãe faleceu, ele viveu 2 anos de luto. Foram anos assim que eu falei, meu Deus, o que que a gente pode fazer por ele, né? Porque ele entrava e ele tinha exatamente esse sentimento. Minha mãe tinha uma plaquinha assim na cabeceira da cama dela que falava: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E o meu pai falava: a fé falhou miseravelmente com a sua mãe. Aí eu falava: pai, não é sobre isso, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas, quando acontece um episódio como esse, as pessoas, elas acabam não entendendo o motivo da vida e acaba, né? Ele falava assim, a fé falhou com a sua mãe. Eu falei, mas o que que é fé? A fé só existe aqui nessa vida, na vida terrena e tudo mais. Então, ele começou a entrar num looping tão grande assim, sabe? E foi muito difícil de sair. Eu vi no teu release hoje que você fala muito sobre enfrentar o luto com coragem, né? Como que as pessoas podem fazer isso, Camila? É, Você acha que a pessoa tem que viver o luto no tempo dela ou é possível acelerar? não, ela tem que viver no tempo dela. Ela tem que viver. Não, não adianta falar assim, porque muitas vezes o que que acontece? Por meio de defesa, a gente acaba fugindo dessas emoções, entre aspas, ruins. Tá. Porque as pessoas, elas também não sabem lidar quando estão tristes, Sim. né? E, ai, se eu tô triste, se eu tô com raiva,
geralmente são momentos que a gente fica mais impulsivo, Sim. né? Então, tem até uma frase, eu não vou lembrar exatamente como que é essa frase, mas que falam assim, a gente não deve tomar decisões nem quando a gente tá triste demais e nem quando tá feliz demais. Porque Perfeito. são dois Polos assim que você tá tá tomando atitudes, você não tá ali no no seu, centro, né, na... no seu equilíbrio emocional, assim, vamos dizer. Então, o que que as pessoas costumam fazer? Acreditam que se chorar significa que é fraqueza Sim. e tentam fingir que tá tudo bem. Tentam fingir que tá tudo bem, como eu fazia no trabalho, quando eu encontrava as pessoas. Às vezes eu chorava, marcava com alguém e falava assim: não, vamos, hoje a gente se encontra. Chegando a hora, eu falava assim: Não quero amor, ir. eu não quero ir. Eu chorava, eu entrava em desespero, que eu não queria sair. E aí, não, vamos, 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 vamos. Aí tinha um dia que eu falava: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, hoje eu quero ficar em casa. Então a gente precisa se permitir viver algumas coisas, mas a gente precisa também se permitir ter ajuda, Sim. né? Às vezes, eu não gosto, não me adaptei à terapia. Então procura conversar com uma pessoa que passou por esse processo, né? Eu não gosto de falar que o tempo cura, porque o tempo vai passar, mas se você não fizer novas coisas para criar novas conexões neurais, você vai ficar sempre naquela falta, você vai sempre focar no que falta. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou incompleta e eu Hum. sei que eu serei incompleta para o resto da vida. Mas todos os dias eu vou acordar e lembrar: ai, meu filho morreu, meu Deus, minha vida é triste. Isso não é viver, isso é sobreviver. E quando a gente está nesse processo de tristeza profunda, e às vezes a gente até entra no processo depressivo, a gente precisa se permitir ser ajudado. E a coragem está em você aceitar que você está vulnerável naquela situação, né? Né, assim, é muito é engraçado, né? Porque vamos falar da tua mentoria. Quero falar da tua mentoria. Surgiu a mentoria Sentir para Curar depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Você fala Foi. com pessoas que estão vivendo esse luto ou não? Não. Ela pode Então, ser preventiva. a intenção A intenção, quando eu criei essa mentoria, a intenção era para falar com mães que passaram pelo luto do filho. Que Só não é que o normal, né, Camila? O, o, o o certo, certo entre é, aspas, o filho perder a perdão, mãe, aham, né? Então, né? Você foge do processo natural da da vida ali, vida. né? Mas o processo natural da minha vida Foi foi esse. esse, né? Então infelizmente não é uma regra, não é uma matemática. Poderia ser, né? Minha mãe vai morrer com mais de 100 anos, assim, aquele Sim. desenho Básico da árvore da genealógica árvore, ali. aquela coisa assim, não, meus pais vão viver até tantos anos, meus filhos, eu vou morrer com quantos anos. Poderia ser essa matemática, mas infelizmente Não é. não é, né? Deus, de fato, Deus sabe de todas as coisas, eu acredito nisso, mas quando a gente está nesse processo do luto, a gente não quer saber disso. A gente não quer saber o que, que acontece com o cérebro, a gente não quer saber se Deus achou isso melhor, a gente não quer saber se eu sou nova, eu posso ter outro filho. A gente não quer saber disso, a gente só quer ter quem morreu de volta. Sim. É só isso que a gente quer. Mas isso não é possível. E aí, quando as suas emoções vão voltando para o seu lugar, aí você vai se permitindo ajuda, né? Nos primeiros dias eu só chorava. Os- Só dar uma resumida. Sim. Os primeiros dias eu fiquei na casa da minha irmã. Então, quem me ajudou muito nesses primeiros dias assim, era o meu sobrinho, que todos os dias ele acordava e ia deitar lá comigo e com meu esposo. Gente, Aí que ele lindo. fazia carinho nele, fazia carinho em mim, cantava música. Então aquilo foi assim, me dando forças. Por quê? Pelo amor que eu tinha por ele. Então eu falo assim, gente, é o amor que nos mantém em pé. Vai preenchendo a E ferida, o né? amor vem de quem? Vem de Deus. E aí Deus manda pessoas para cuidar de você, né? E aí o processo da mentoria aconteceu assim, vou abrir uma mentoria para mães que passaram por esse processo. Perfeito. Só que não vieram só mães, vieram gente que perdeu a mãe, pessoas que não conseguiram realizar algum sonho, não casaram, se sentem sozinhas, se sentem Vazia, sem. não tem sentido a vida delas.
E aí elas falaram assim, Camila, se você conseguiu ressignificar essa dor, eu vejo em você um enorme potencial para me ajudar a sair dessa minha tristeza profunda. Que, eu não realizei tal sonho, minha amiga morreu, meu filho morreu, Mãe, qualquer mãe parente. perdeu alguém que amava, mas também tem pessoas na mentoria que não perderam ninguém, mas que quiseram estar comigo porque estavam vivendo uma vida sem sentido. E uma das coisas que eu mais falo é: a gente precisa viver com sentido e leveza. Eu falo Que muito sobre lindo. a leveza, porque a vida já tem muitos desafios. E a gente dificultar ainda a nossa vida, porque a gente não busca maneiras mais leves da gente viver, é só maneiras da gente pegar um chicote e ficar chicoteando a gente. E eu falo assim, gente, a vida é linda, vamos olhar para as coisas que tem. Às vezes eu tô olhando para o copo meio vazio, Sim. mas e quando eu começar a olhar para o copo meio cheio, eu vou entender por que que ainda está vazio, por que que eu ainda não consegui preencher, Isso né? faz total sentido. Eu falo com os meus filhos que todo dia, quando a gente sai de casa, a gente está carregando uma mochila. E a gente coloca dentro da nossa mochila o que a gente quer carregar. Se você colocar mau humor, se você colocar tristeza, insatisfação, a sua mochila vai ficar pesada. E aí você vai se cansar. Então a vida vai ficar mais difícil para você. Agora, se você colocar alegria, se você colocar leveza, se você colocar disposição, humor, e você vai ter uma vida mais leve. Então, é também a gente tentar olhar, falo para eles, que tal a gente. Nós somos quatro, como eu te falei, né? Uhum. Tenho quatro filhos. Às vezes tá os quatro atrás. Ah, mas aqui tá apertado. Eu falo, cara, vocês estão dentro de um carro, né? Vocês poderiam estar lá dentro daquele ônibus cheio, lotado e apertado. Então é como você olha a situação, né? Então, se você conseguir olhar o copo meio cheio, ou então, bati o carro, cara, mas você tem carro, né? Então Assim, a gente até entende que em naquele determinados momento momentos você fica chateado, né? É é normal a gente normal. ter esse tipo de situação, mas você trazer esse peso todos os dias para sua vida, Uhum. e eu adorei esse exemplo da mochila, e é realmente isso, né? A gente passa por desafios e não é só a morte, é a perda de um emprego, Exato. né? É você não conseguir Às, realizar um sonho. às vezes a tua vida financeira não tá do jeito que você gostaria que estivesse. O empreendedorismo, que é É, muito também desafiador. desafiador, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar com outros olhos, porque se a gente for viver a vida pesada e escolher ter um sentimento ruim, vai ficar mais difícil, né? E uma das coisas assim que eu sempre vejo as pessoas falando é assim: se você esperar ser feliz só quando você tiver alguma coisa, e se nunca você conseguir aquilo? E aí, você vai morrer daqui um ano, você não conseguiu realizar tal coisa, e aí? Você vai passar esse um ano sendo infeliz? Né? Então, dentro do processo da mentoria, eu falo muito sobre isso. Eu trago, vamos resgatar os sonhos que a gente tinha lá na adolescência. Qual é o seu sonho de vida? Né? Então, porque baseado nos sonhos, a gente vai se movimentando. E eu falo muito que o movimento cura. O movimento cura uma doença para você fazer uma atividade física. O movimento de você se relacionar com as pessoas, de você conversar com as pessoas, esse movimento vai trazendo uma cura para você ter mais ideias. Então, o movimento, independente do que ligado a quê, ele vai sempre trazer mais clareza, ele vai sempre te levar para um lugar melhor do que a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam. E é legal, eu acredito que na tua mentoria isso aconteça também, que é a força do ambiente, né? Porque quando você tá ali imerso com outras pessoas que também estão passando por uma Uma- tristeza, alguma coisa que também tem a ver com o que você está passando, você começa a ver que outra pessoa que está ali palestrando passou e que saiu, você começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Então eu acredito muito no poder do ambiente. Eu não sei, mas assim, a maioria das pessoas que me procuram, elas gostam mais. Eu também sou assim. Eu gosto mais da experiência da vida da pessoa do que o diploma dela. Perfeito.
porque a experiência me diz muito mais sobre o diploma. Porque eu estudei, mas a minha experiência de vida é o que me traz mais autoridade para eu conseguir acolher mais as pessoas. Porque elas conseguem ver que hoje eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito autêntica com a minha alegria mesmo. E eu falo, gente, eu gosto muito de sorrir. Por quê? Mas por muito tempo eu não fui assim. Mas eu busquei resgatar a minha essência. Porque o que acontece? A maternidade, ela vem e transforma a Sim. gente. A gente chega um momento que a gente não se reconhece mais. Quem era a Camila antes do Luca nascer? Ai, nem me lembro mais. Porque eu só tô pensando no meu papel de mãe. Que ali o papel principal que eu tenho é o maternar. E aí veio a mudança da Camila sem o Luca. Quem é a Camila antes do Luca? Quem é a Camila mãe do Luca? E quem é a Camila depois que o Luca morreu? Então, tudo isso a gente precisa também buscar a nossa essência e o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele faz com que você entenda todo esse processo, não ali naqueles dias em que a dor está sangrando, mas quando ela começa a... Você começa a conseguir triscar nesse Essa machucado, ferida, né? nessa ferida, e aí você começa a entender, tá, quem eu sou? Eu já não sabia mais do que eu gostava, eu já não sabia do que eu gostava de fazer. Eu estava completamente perdida. E a mentoria traz esse processo de autoconhecimento para que a pessoa se reconheça. Porque quando a gente traz a nossa essência de novo, a gente redescobre o nosso valor, a gente entende por que a gente está aqui. Entender quem é você, né? Porque hoje em dia eu vejo e, as pessoas, principalmente com as redes sociais, numas comparações e você acaba falando, meu Deus, a vida daquela pessoa é tão boa, por que que a minha é desse jeito? Né? Então fica ali naquele looping e você acaba entrando num processo até depressivo, como você mesmo comentou, né? Então, eu acredito muito na importância da terapia. Eu acho que as pessoas, elas... O meu pai, por exemplo, ele não acreditava, né, na terapia. E depois da terapia, ele começou a, de fato, enxergar que sim, a vida que continua, É, né? E a gente precisa dar sentido a ela, a vida dele ainda está aqui, né? Então é. ele precisa dar esse sentido. E muitas vezes a gente tem medo de esquecer quem morreu. Sim, Nossa, tem muito disso. Ai, não, eu não posso fazer isso, sim, porque se eu fizer isso, eu vou esquecer. E se eu sim, esquecer o cheiro? E se eu esquecer o olhar? E se sim. eu esquecer os momentos que a gente viveu? Então, isso também prende a gente naquele processo de dor. Porque você tem medo, de Tem, fato, isso acontece. Você tem aquele medo de você, total. gente, se eu esquecer aquele momento que para mim foi o melhor da minha vida. Só que baseado nesse seu ressignificar, você pode honrar a vida de quem foi, né? Hoje eu tenho certeza que ele olha lá e fala assim, gente, que bom que minha mãe conseguiu. Que bom que ela conseguiu ressignificar. É, Né? E as pessoas me perguntam assim: e aí, você não vai ter outro filho? Você não vai ter outro filho? Por muito tempo eu não quis. Por muito tempo eu falei: não quero mais ter filho, vamos ver nossa vida aí, chega. Chega, eu vou. Ai, quem é que vai cuidar de você na velhice? Vou cuidar muito bem dos meus sobrinhos agora, para quando eu tiver velha, eles falarem assim: eu amo a minha tia, vou cuidar delas. Você tem quantos sobrinhos? Tenho dois. Legal. E aí, e assim, é muito amor que tem. E eles ainda também amam muito meu marido. Ai, que Eu falei, legal. então pronto, a gente Tá já tem tudo quem vai cuidar certo. da gente. Só que hoje eu já tenho essa vontade. Não sei ainda se não é aquela coisa, nossa, vamos ter um filho hoje, eu preciso ter. Ainda não, nem comecei a tentar, mas as pessoas ficam muito curiosas. E aí, você vai ter filho? Gente, não sei, vamos esperar, vamos ver. Hoje já tenho vontade, hoje já voltou aquela vontadezinha no coração, mas não é aquela coisa desesperadora, Tipo, eu né? Eu preciso. falo, gente, eu tenho algumas prioridades na frente, mas se Deus mandar, ele sabe a hora. Né? Hoje eu já estou preparada para ouvir, Deus sabe de Que todas bom. as coisas. Deus, hoje eu já escuto, mas na época que eu escutei essas É frases, muito dolorido. é muito dolorido. Nossa, muito. Mas o meu era a raiva que me dava. Eu sentia raiva, eu sentia muita Você raiva. falava, que injustiça, por Teve quê? uma vez que eu estava na igreja, eu estava lá na missa, aí alguém falou assim:
se você não se você o pedido não foi atendido, é porque você não rezou o suficiente. Eu tive a vontade de. Eu saí, eu levantei, saí da igreja, mas eu tive vontade de socar a pessoa. Eu imagino. Aí eu falei assim: ela tá querendo dizer. Que eu não Ela nem orei. sabia a minha história, ela nem sabia a minha história. Mas eu tava tão ali aprofundada na dor que pra mim tudo era pra Pra mim. você. Aí eu falei: ela tá dizendo que é a oração de uma mãe. Eu coloquei o meu joelho no chão. O Brasil, o mundo inteiro tava rezando pelo meu filho e ela tá querendo dizer isso. Eu fiquei revoltada. Falei assim, não quero saber de igreja. Esse povo fala aí, não sabe nem o que tá falando. É desse É, jeito, é bem triste. é bem tenso esse É, momento aí de deixa eu te dor. perguntar uma coisa. Hoje nós temos a Damur, né? Que é uma empresa que é sua e do seu esposo, É. de cestas, né? De café da manhã. Qual que é a história por trás da criação? Ela veio antes, depois do Luca? Me conta. Veio depois do Luca. E tudo começou no primeiro dia das mães, depois que o Luca morreu. O Ele Luca faleceu em qual faleceu em mês? 2017, ele nasceu dia 21 de maio de 2017. Então, meu primeiro dia das mães com o Luca, eu estava no hospital, ele estava internado. Uhum. E aí, no dia das mães O de seguinte. 2018, o meu sobrinho levou uma cesta de café da manhã para mim. Esse Fiquei seu até sobrinho, esse emocionada. seu sobrinho, ele é um ser Aí, de luz na sua e vida. aí eles foram, né? Aí tem até um vídeo que eu até coloquei assim, ali, o que eu senti naquela cesta? Eu senti amor, me senti acolhida, eu me senti, sabe, cuidada. Então aquilo me trouxe uma sensação tão boa que eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, 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 em 2018. Em 2020 veio a pandemia. E aí, o que a gente fez? Eu falei, gente, a gente não podia ter contato com as pessoas. Foi em junho de 2020, a gente não estava tendo contato com as pessoas. Não, foi em maio de 2020 que eu fiz isso. Fiz uma cesta e levei para o meu afilhado. Aí o meu Que é marido, esse sobrinho? não, É é outro. outro. E aí o meu marido falou assim, uai, amor, você pode fazer, a gente pode fazer cesta de café da manhã. Ele tem, assim, o empreendedorismo nele desde sempre. Eu não tinha. Eu não tinha, para mim era CLT Trabalhava para os outros. e nada de. Eu falei, não, eu preciso saber quanto que eu vou ganhar no mês. E ele, eu vou mudar essa sua mentalidade, eu vou mudar. E aí, Meu Deus. e aí, depois eu fiz outra cesta para um casal de amigos, e aí falou assim: não, você tem que fazer, você tem que abrir uma empresa de cesta. E Ele aí, falou para você. meus amigos também falaram: não, Ah, cesta linda, tem que fazer e tal. E foi aí que começou. Aí eu, pronto. Aí em 2020 eu criei, mas por quê? Pela essa emoção que eu senti na cesta de café da manhã que eu ganhei. gente, que incrível. E assim, muitas pessoas procuram, ai, a mãe da minha amiga faleceu, você pode fazer uma cesta? E a gente, claro, a gente faz e tudo. Porque é cuidado ali, é amor, é a pessoa falou assim, olha, eu tô aqui, Tem um sentimento, né? Eu tô né? aqui, você pode contar comigo. Sem trazer frases prontas, porque a questão das frases prontas não é uma má intenção da Não, pessoa. não é. É de fato aquilo que eu falei. A gente não sabe lidar com a dor do outro, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, né? Mas esse processo do luto, do ressignificar o luto, é totalmente individual. Eu tive um processo de luto completamente diferente do meu marido. A gente perdeu um filho, Os dois perderam um né? Eu filho. perdi um filho, ele também perdeu um filho. Só que o meu luto foi completamente diferente do dele. Mas isso também tem muito a ver com personalidade, convivência, né? Eu já faço questão de falar do Luca. Uhum. Ele por muito tempo não conseguia. Mas porque ele vinha de um processo da família dele, a avó dele tinha perdido um filho e ela não conseguia falar. E se alguém falasse do filho perto dela, ela chorava. Então as pessoas preferiam não falar para proteger, E ele né? levou isso pra E ele. para mim já foi o contrário. Para mim era assim, eu chegava na minha família, eu falava do Luca, eu chegava na casa da minha mãe, foto do Luca na sala, tudo era um Luca. Tava as crianças reunidas, se o Luca tivesse aqui. Então eu faço questão de trazer isso, não como um sofrimento ou nada, mas é porque ele faz parte da minha vida. Sim, com Ele certeza. não está aqui fisicamente, mas ele vive dentro de mim. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas porque às vezes alguém tem vergonha de falar da pessoa que morreu. Sim.
Ai, as pessoas vão achar que eu ainda tô sofrendo. Não. Até porque a gente precisa parar de se preocupar com o que as pessoas vão achar. A gente precisa começar a olhar o que é importante para mim. Isso é importante para mim. Se não é importante para Nina, não tem problema. Mas isso é importante para mim. É importante para mim e às vezes não era importante para o meu marido, mas aquilo era importante para mim. Então eu precisava entender o que de fato ia me ajudar a trazer essa leveza, esse sentido de novo para a vida. Porque por muitos anos eu vivi assim, tô vivendo no automático mesmo, tô sobrevivendo. Vou fazer isso porque tem que fazer, vou trabalhar porque tem que trabalhar, vou comer porque comer para mim era o melhor remédio que tinha. Então eu comia as minhas emoções, né? Hoje eu tô aí pagando pelo que eu Você acredita, uma pergunta, que toda dor pode ser ressignificada? acredito. Acredita? Acredito. Acredito Mesmo a muito. dor mais profunda, assim, eu acho que é uma das dores mais profundas, né? É É, a perda de um. a gente costuma classificar as dores, né? Tá, Então, vamos supor que pela sociedade, a dor da mãe perder um é filho o, é o é ápice. o ápice da dor, né? Só que, para mim, é um jeito, a minha maior dor, de fato, foi a morte do meu filho, e que isso me ajudou a ver que as outras coisas, assim, são tão pequenas, né? Então, isso me trouxe um novo olhar. Mas tem gente que não quer, tem gente que não quer sair dessa dor. Eu recebi mensagens de seguidores que falaram: eu quero sofrer pro resto da minha vida. Eu quero. Eu quero. Então, eu falei assim: existe maneiras da gente viver sem essa. A dor, ela não desaparece. Eu tô aqui, tô feliz e tudo, mas vai chegar um dia que eu falo assim: nossa, eu vou chorar, eu choro nesse processo. Dia 21 de maio é um dia que meu corpo fica diferente. O meu corpo ele fica mais devagar. É, às vezes eu choro de saudade, mas às vezes eu não choro. Teve ano que eu chorei, teve ano que eu não chorei. Mas toda dor ela consegue ser ressignificada e eu vou te falar o porquê. O nosso cérebro ele tem uma incrível capacidade de reprogramar tudo. A neurociência chama de neuroplasticidade. Então, a gente cria conexões com alguém através do apego, do afeto, do convívio diário. Então, vamos supor, todos os dias, às 10 horas da manhã, você ligava para sua mãe e compartilhava alguma coisa do seu café da manhã com as crianças. E aí, a sua mãe faleceu. Vai passar uns dias, 10 horas da manhã, você vai falar: vou ligar para minha mãe. Você ali, por um segundo, você esqueceu que sua mãe tinha morrido, mas porque o seu cérebro ainda não conseguiu criar novas conexões. E para a gente criar novas conexões, o que a gente vai fazer? 10 horas da manhã, ao invés de você ligar para sua mãe, você vai fazer uma oração, você vai fazer alguma coisa que te faça bem. Porque ali você está fazendo Uma uma reprogramação. reprogramação cerebral e mostrando um novo caminho para o seu cérebro. Porque ali o seu cérebro não foi avisado que você perdeu alguém. Ele Nossa, não, eu tô arrepiada. sabe, ele não faz isso. Mas nesse processo do ressignificar, independente da idade, independente do que você tenha passado, o nosso cérebro ele tem essa incrível capacidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se permitir. Você precisa se permitir a alegria, a tristeza, mas você também precisa se permitir a alegria. Porque a minha experiência foi o primeiro dia que eu me vi sorrindo de verdade, eu chorei. Eu De falei, alegria. gente, não, eu chorei assim, com peso na consciência, falando assim, gente, Por que que eu eu tô tô sorrindo? feliz, eu sou uma mãe que perdeu um filho, eu não posso estar feliz. Então, eu não estava me permitindo a alegria, mas eu me permitia sofrer, eu me permitia chorar. Isso eu me permitia. E teve um dia que uma pessoa falou assim: ah, mas você tá muito tempo de luto. Aí eu falei: eu vou ficar quanto tempo eu quiser. No dia que eu quiser, eu vou cuidar disso. Mas foi com um pouco de raiva que eu falei. Sim. Mas foi o que eu quis dizer? Que eu estava me permitindo sentir aquela dor, porque de fato ela estava muito forte. Porque ela é uma dor que. O que acontece? Essa dor da morte, ela é como se fosse uma dor física mesmo. É biológico no nosso corpo. A gente sente como se fosse que se a gente tivesse cortado um dedo, alguma coisa, aquela dor mesmo. É físico também.
E se você fingir que você tá forte, você vai só adiar esse processo. Você vai adiar a sua dor, porque vai chegar um momento que as pessoas até chamam de luto tardio, né? E tem muita gente que fala Que é sobre aquele caiu a ficha, né? É, Quando caiu. tipo assim, 2 anos depois ela sofreu, mas porque ela não se permitiu viver aquele processo, né? É, mas hoje eu entendo e eu falo, gente, eu sou prova viva, eu sei como que eu tava, eu sei como que eu queria estar e eu consegui ressignificar. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa vai conseguir também, mas a gente vai precisar de ajuda, né? E eu trabalho na minha mentoria justamente isso. É passo a passo, é um dia de cada vez. Hoje você conseguiu fazer determinada coisa, mas amanhã pode ser que você não consiga, e tudo bem. Mas com que você tenha essa consciência de que você precisa reprogramar esse caminho. Tem até um livro que eu li, não lembro o nome dele, que falava assim: gente, a nossa sala de jantar tem uma mesa grande. E todos os dias à noite você nem precisa acender a luz para passar por aquele caminho. Porque você sabe que a mesa vai Tem estar mesa ali. exatamente ali. Então você sabe qual é o caminho que você tem que, mesmo com a luz apagada. E isso acontece. Aí tiraram a mesa e colocaram a mesa em outro lugar. Você vai precisar criar um novo caminho. E é exatamente isso que a gente precisa fazer depois que a gente perde alguém. Você vai viver aquele processo, aqueles dias de tristeza, mas depois o que que você vai fazer? O que que é bom para você? Assistir um filme, estar com os meus amigos, estar com a minha família, para você conseguir criar novas conexões emocionais. Você tem um outro workshop, né? Além da mentoria? Eu Tem. tenho, eu tenho um workshop. Eu fiz vários desafios, assim, eu fiz desafios de uma semana, fiz desafio de 15 dias, fiz desafio de Que 30 dias, legal! e eram todos os desafios eu fiz Que gratuitos. legal! Então, provavelmente eu venho lançar por agora também outro desafio gratuito. Por quê? Faz sentido para mim ajudar as pessoas que não têm condições de pagar a mentoria. Perfeito. Então, eu não tenho dinheiro, então aproveita, entra aqui no desafio, porque o desafio eu passo o dever de casa, mas você precisa fazer, né? Igual dentro desse meu processo, tinha várias coisas que eu precisava escrever. Na minha pós-graduação, eu precisava fazer atividade para entender o que estava acontecendo comigo. Então, o que que eles ensinavam para a gente poder fazer com alguém, eu fazia tudo comigo. Eu falava, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Que legal. Então, as pessoas até acham balela quando a gente fala assim, gente, todos os dias escreva 3 motivos para você agradecer. Escreva. Porque a escrita, ela traz uma melhor clareza para o cérebro. A gente visualizou, a gente escreveu e a gente entendeu que aquilo de fato é verdade. Mas eu não tenho nada para agradecer. Quando eu estava no meu processo do luto, eu também falava que eu não tinha nada para agradecer, mas eu tinha muita coisa para agradecer. Eu tinha que agradecer meu marido que estava ao meu lado, eu tinha que Sua agradecer meu família. sobrinho que estava comigo, eu tinha que agradecer o cuidado que eu tive, até ajuda financeira a gente teve. Porque a gente simplesmente falou, a gente parou para cuidar dele. Sim. Então a gente ficou ali uns meses sem Trabalhar. renda, sem trabalhar, sem nada. Então a gente teve ajuda financeira da nossa família. Uns amigos nossos fizeram uma vaquinha que a gente ficou sabendo um tempo depois que eles fizeram vaquinha e uma amiga minha distante falou que chegou no trabalho dela e a gente, meu Deus, a gente ficou sabendo disso assim muito tempo depois. Que Então legal. a gente teve esse apoio financeiro também. Olha a quantidade de coisas para Então, agradecer. olha quantas coisas a gente tem para agradecer, né? Tem gente que fala assim, eu vou agradecer quando tá nesse processo, vou agradecer porque eu acordei, sendo que eu queria morrer. Não, então você vai agradecer pela cama, pela Onde você coberta que dormiu. você tinha, né? Pela comida que você tem de poder comer na cozinha. Eu posto muito, eu vou ao mercado e eu posto, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho condições de escolher o que eu vou colocar na minha geladeira. São coisas que a gente faz tão no automático É que a gente exatamente. não para pensar. Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida, mas Uhum. aí teve uma coisa também que eu parei para refletir, o seguinte, eu não preciso agradecer por causa da falta do outro. Vou agradecer aqui porque fulano não tem o que comer, por isso que eu vou ser grato. Eu vou agradecer porque eu tenho um emprego, sendo que fulano está desempregado.
Não, então agradece seu emprego, porque o seu emprego faz com que você viaje para algum lugar que você quer ir. O seu emprego faz com que você compre alguma coisa que você quer comer. O seu emprego faz com que você compre o carro que você quer andar, né? Então, para a gente É a- tirar esse foco. o meu marido fala muito sobre isso na frequência, é a frequência. Porque se você começa a ter frequência baixa, e aí entra o que você falou sobre por que você vai talvez você vai agradecer comparando com a pessoa que não tem? Não, agradeça porque você é, né, você pode sonhar no futuro, você pode fazer uma viagem, né? Então, ele fala muito sobre isso, assim. Como que para os nossos colaboradores, como que você levanta para o seu trabalho? Você levanta falando assim, ai, tem que trabalhar. Ou então você levanta falando, nossa, eu vou trabalhar hoje porque eu quero carro tal, porque eu quero conquistar isso, porque eu quero fazer isso com meu filho, porque eu quero colocar meu filho numa escola particular. Então, É, olha a diferença de frequência, quando você vai com uma frequência baixa e quando você já vai numa frequência mais com alta, né? certeza você já ouviu falar do Mural dos Sonhos. Sim, Tem gente que não precisa. Tem gente que não precisa visualizar. Eu sou uma pessoa que eu preciso visualizar. eu tenho no meu closet um mural dos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu preciso visualizar sempre. Então, essas pessoas que têm maior dificuldade de trazer os seus objetivos ali para o seu dia a dia, para agradecer o porquê que você está indo para o trabalho, é importante elas fazerem esse mural dos sonhos. Colocar ali um lugar que ela está sempre vendo. Cara, é isso. Eu vou trabalhar porque eu preciso conquistar tal coisa. Exato. É sobre Né? isso, né? Então, a gente tem vários recursos para ajudar a gente a não se sabotar. Mas e aí, a gente usa esses recursos? Ah, você tem gente que fala assim, ah, eu não tenho condições. Gente, tanta gente boa na internet, tanta gente boa Conteúdo com conteúdo gratuito. gratuito. Então, existem várias maneiras da gente querer se ajudar também. Né? Mas quando a gente tem alguém segurando a nossa mão, fica muito mais leve a caminhada. Com Isso é certeza. fato, né? Por isso que eu pensei na mentoria, de segurar na mão delas mesmo. E teve uma que a sogra e a esposa. A sogra não, a mãe fez parte da minha mentoria. E a nora dela, que era a esposa do filho que morreu, me Uhum. procurou. Ela quis conversar comigo algumas vezes, não quis entrar na mentoria, mas eu falei assim: não, converse com você, não tem problema. E aí, numa das nossas conversas, ela falou assim: você me mostrou que eu consigo, sim, ressignificar. E foi assim, conversa de 2 horas, né? Só pelo fato de você acolher a pessoa. Tem gente que me procura. Ah, eu vi que você perdeu um filho e tudo e tal. Gente, eu paro ali para responder a pessoa, eu converso, eu mando áudio. Aí olha, eu tenho a minha mentoria tal, se fizer sentido para você, vem, mas se você não, se você quiser saber mais alguma coisa, que eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Então, tem dia que meu marido fala assim, amor, mas você também precisa de dinheiro, tá? A vida, a gente não vai pro supermercado comprar as coisas só. Aí ele fala, você precisa de dinheiro, você tá muito boazinha, tá? Mas assim, eu falo assim, amor, será que a gente consegue ficar rico para poder só ajudar as pessoas? Seria bom, né, Camila? É tão bom ajudar o Né? próximo, É. né? É muito bom. E uma das coisas que faz parte do. São 4 pilares para a gente ter uma qualidade de vida de acordo com a neurociência. E uma delas é a gente servir. Uma delas é o servir, a outra é autonomia, você ter autonomia de você decidir as suas coisas. Pertencimento, a outra não vou lembrar agora o nome. Ai, não vou lembrar mesmo, já tem um tempinho que eu falei sobre isso. E aí é pertencimento, ajudar o próximo. Mas isso tudo a gente já aprende desde pequeno, né? Na igreja mesmo, Sim, sobre o ajudar. servir. Quando a gente faz um encontro, é um jeito, mas quando a gente trabalha, é muito melhor, né? A, Porque a gente está servindo, a sua mentoria ela é presencial? é online. Então pessoas de todo o Brasil É, podem fazer. aham, Nossa, que é legal. online. E eu também abri recentemente a comunidade. A comunidade ressignifique o nome. Ela funciona assim, também é online, são 4 encontros, são 4 atividades por mês. Uhum. Toda segunda-feira eu coloco na plataforma um vídeo reflexivo, um texto que vai fazer a pessoa, um texto mais motivacional com alguma atividade para ela fazer mesmo. Eu já dei dicas de filme, dicas de livros. Então, tudo que vai ajudar as pessoas no processo de melhorar a vida delas mesmo. E
Na última segunda-feira do mês, aí é uma aula ao vivo comigo. Aí eu falo muito sobre neurociência nessas aulas. Por que a importância da gente se alimentar bem, por que a importância da gente beber água, por que a importância da gente fazer atividade física, das pessoas tirarem o foco da estética e pensarem mais no na nossa saúde emocional mesmo. Falo, E tá tudo gente, integrado, né, é, Camila? Quando a gente não tá bem mentalmente, emocionalmente, a é muito gente difícil a gente conseguir. fica bonito É, por eu falo assim, fora, né? gente, sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, bebe água, dorme bem, come, come tal coisa, que isso vai influenciar em outra coisa. Gente, isso É tudo verdade. não é nada mentira que esse povo tá falando. Mas eu explico, eu desenho para que a pessoa fale assim, eita, eu vou beber água porque eu preciso melhorar. E eu falo assim, gente, não adianta eu falar tudo isso aqui para vocês se vocês não fizerem por onde. Eu só ressignifiquei porque eu me movimentei. Não foi um milagre, não foi o tempo, que as pessoas gostam muito de falar, e o tempo cura. Então experimenta perder alguém e nunca mais você falar sobre, você ignorar totalmente as suas emoções para você ver se daqui a 2 anos o tempo curou. Não cura. O que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa amarga. Gente, Eu tive conheci uma senhora, ela tinha perdido o filho. Depois que o filho dela morreu, ela só ficou na cama. Ela era completamente amargurada. Ela só falava do filho dela, mas assim, ela era raiva, sempre com muita raiva, para sabe? o idoso é mais difícil a neuroplasticidade ou não? A neuroplasticidade não importa a idade, mas você precisa se permitir. Entendi. Né? Não, não vai ser uma mágica. Mas um idoso de 90, meu avô, ele tem 90, meu avô tem 90 anos e ninguém dá a idade que ele tem. Mas porque ele se permite aprender, ele se permite ler. Esses dias eu cheguei lá Ou na casa seja, tá em dele, movimento. o movimento, viu? A importância do movimento. Esses dias eu cheguei na casa do meu avô e tava lá o livro. O Jesus, o maior inspirador da história, o maior. Alguma coisa assim. Eu falei, vô, o senhor tá lendo o livro? Ele, já li esse livro aí uma vez, já li duas, já li três, estudava inglês. Aí depois, assim, de uma cirurgia que ele passou e tudo, aí ele deu uma diminuída no ritmo. Mas a neuroplasticidade É possível também. assim, Eu não falo importa a porque, assim, idade. a minha avó, que é a mãe da minha mãe, ela hoje tem 92 anos. Ela sofreu, assim, muito, né, quando a minha mãe faleceu. Mas hoje ela conseguiu ressignificar e vive uma vida pleníssima. E o que que ela fez? Acho que ela não fez terapia. Não fez Não fez terapia. terapia, mas ela buscava fazer coisas que ela gostava com quem ela gostava. Exato. Então, meus avós, eles são vivos até hoje. E uma coisa que você falou que para mim faz total sentido é isso, é movimento. Então, eles hoje, eles fazem musculação lá no Centro Olímpico da UNB. Meu avô dirige até hoje, Olha, faz um monte de coisa. Então, assim, o movimento faz total sentido é, para quando isso acontece, né? Porque se você ficar ali parado, achando que o tempo vai o tempo curar, vai curar, ele não não vai vai. curar, porque, como você falou, a dor, ela fica. O que que o tempo ajuda? O tempo ajuda nesse processo da reprogramação, nessa criação Desses caminhos. dessas conexões neurais. Ele vai te ajudando, porque o tempo vai passando e você vai se movimentando. Mas é aquilo, se o tempo vai passar e você não se movimentar, o nosso cérebro ele vai estagnar, É isso. né? Gente, que papo lindo, que papo leve. Adorei, adorei te conhecer. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, meu Instagram, Camila F.A. Souza. Souza E, com Z, viu, tem esse pessoal? detalhe, Souza com Z. É fácil achar lá e eu sempre estou Quiser compartilhando. participar da sua mentoria também lá pelo próprio Instagram, consegue falar Consegue contigo. falar comigo, diretamente comigo. Linda, adorei, adorei conhecer sua história. Obrigada, tá? Ai, Foi muito assim obrigada. maravilhoso. Queria que você deixasse uma mensagem final. Suponha que todas as mulheres que já passaram por alguma perda, todas as pessoas, né? Vamos supor que elas vão te ouvir agora. Qual mensagem que você deixaria para essas pessoas? A dor, ela pode e ela deve ser ressignificada, porque a gente está aqui e a gente tem um propósito,
né? Deus permite que a gente acorde todos os dias para que a gente faça diferença até na vida das pessoas, né? E que todas as vezes que a gente passar por alguém, a gente passe por essas pessoas e deixe a vida delas melhor, deixe o dia delas melhor. As pessoas têm medo do ressignificar. O ressignificar não é apagar, é você saber viver com mais leveza, com sentido e honrando a vida da pessoa que morreu, né? E a neuroplasticidade está aí para isso, gente, para nos trazer esperança de dias melhores e dessa reconexão que a gente precisa fazer com a gente mesmo, com as nossas famílias e com tudo que aconteceu. Mas que a gente faz parte da nossa história, a dor faz parte da vida, a alegria faz parte da vida, mas a maneira que a gente vai viver isso, a maneira que a gente vai levar isso, depende só da gente mesmo. Maravilhosa! Adorei! Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse episódio, já curta, compartilha. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês encontrarem a Camila, para vocês conseguirem ressignificar a dor de vocês, tá? Então, se você conhece alguém que também esteja passando por isso, compartilha, tá bom? Vamos ajudar o máximo, o maior número de pessoas. Um beijo para vocês, até o próximo episódio e tchau!